Almas queridas, bom estar aqui. Agradeço a sua presença, agradeço a oportunidade. Estou feliz por rever afetos, fazer novas amizades, estudar, comungar com a espiritualidade, estarmos juntos. Escolhas e acertos é o título do livro. Acerte mais e viva melhor, o título da palestra. E também poderia ser, e é, como superar os erros. É esse o tema. E começo trazendo duas das milhares de histórias que eu tenho catalogadas, que se somam às milhares de histórias que todos nós temos arquivadas. Eu estava no Rio de Janeiro e, após a palestra, um amigo me trouxe um amigo dele, ainda desconhecido para mim. O homem que me foi apresentado, chocado, alterado emocionalmente, fisionomicamente, às portas de uma depressão, profundamente abatido, hebetado. E aquele homem me contou sua história, que resumo em 1 minuto ou 2. Me disse ele: esta semana, numa discussão acalorada, matei meu genro. Minha filha, viúva, compulsoriamente, passou a me odiar. E eu estou foragido para evitar o flagrante. Que faço? Me perguntou ele. E eu trago para você esta pergunta: o que este homem que matou o genro deve fazer? A história é antiga, já tem uns 15 anos talvez. O que você diria para este sogro atormentado, para este pai atormentado, com culpa, remorso, na iminência de uma depressão, estressado, ansioso, inquieto, com medo, fugindo? O que você diria para a filha, compulsoriamente viúva, e viúva por conta de um homicídio praticado pelo pai? O que você, nós, claro, o que nós diríamos para o espírito do assassinado, posto que a morte não mata a vida? O que diríamos para o espírito do assassinado? O que diríamos para a esposa do homicida? O que diríamos para os irmãos da viúva, cunhados do morto, filhos do assassino?
para os netos, demais parentes, amigos, que diríamos? A palestra apenas começa. Que hora que a palestra terminaria normalmente? 8:45? É isto? Eu respeito o relógio. Estou numa idade que aprendi que o melhor é obedecer. Que hora? Termina às 9. Muito bem, então faça preces, porque até às 9 você vai ter que me engolir. E se eu errar na palestra, o que você deverá fazer se porventura eu errar? O tema é este: acerte mais e viva melhor, ou como superar os erros. Bem, a outra história, eu prometi 2 histórias para você, das milhares que eu tenho catalogadas, sem contar as suas. O rapaz, casado, trabalhava à noite, todas as noites dirigindo-se para a empresa, com exceção da noite do repouso semanal remunerado. E como ele fazia todas as noites de trabalho, foi para a empresa. Mas por um acontecimento inesperado, naquela noite, ele foi dispensado do turno e voltou para casa. Como já passava de um certo horário, para não despertar a esposa, que supostamente estaria dormindo, ele entrou silenciosamente, pé ante pé, entrou no quarto. Você é inteligente e já adivinha o que eu vou contar, mas eu preciso contar. Ele flagra a mulher no tálamo conjugal, na cama do casal, com aquele que até então ele considerava seu melhor amigo, numa posição, numa entrega que não deixava nenhuma dúvida. Ela estava em plena conjunção carnal. O que você diria para este marido? O que diríamos para esta esposa? O que diríamos para o amigo, amante? O casal tinha 2 filhos. O que nós diríamos para os filhos daquele casal? Eu trago essas 2 histórias para lembrar algo que coloco de maneira muito objetiva, sem ferir. Essa palestra, Como Superar os Erros na Terra, só tem um ser que não precisa deste tema. Só uma pessoa não precisa deste tema. Esta pessoa é Jesus. Na terra, o único ser perfeito, dentro do que nós conseguimos conceber como perfeição, é Jesus. À exceção do Mestre, não se ofenda, euzinho aqui, eu erro, tu erras, ele
erra. Nós, vós, eles erram. Se você pensou que não erra, acabou de cometer outro erro. O erro da presunção, o erro da arrogância, o erro do complexo de superioridade. E as duas histórias nos remetem a uma terceira que você conhece. Jesus estava em Jerusalém, fariseus, saduceus, herodianos queriam surpreendê-lo numa atitude ambígua, equivocada, para prendê-lo e justificadamente matá-lo. Uma multidão acompanhava a cena. Os fariseus, saduceus, herodianos chegam e apresentam para o mestre. Faz-se uma clareira naquela selva humana. Uma mulher é lançada ao chão, cabelos desgrenhados, abatida, humilhada, exposta, espezinhada, certamente precariamente vestida. E alguém diz: mestre, esta mulher foi flagrada, flagrante, flagrans no latim, efervescência, a coisa está queimando. Esta mulher foi flagrada em adultério. A lei manda que ela seja morta por lapidação, por apedrejamento. Tu, pois, que dizes? Por isso eu te perguntei, o que você falaria para aquele homem, sogro, para a esposa, nora, genro? Tu, mestre, o que dizes? A lei manda. E nós poderíamos desdobrar não mais duas histórias, mas as três. E fazendo uma paródia ou uma analogia, poderíamos dizer: mestre, eu vi um homem negando a existência de Deus. Que dizes sobre isto? Mestre, eu vi um homem dizendo que Deus é injusto. Tu que dizes sobre isto? Mestre, eu vi um homem blasfemando contra Deus. Tu que dizes? Mestre, eu vi um homem cronicamente egoísta, cronicamente orgulhoso, cronicamente ambicioso, cronicamente sensual, cronicamente indiferente ao próximo. Mestre, eu vi um homem colérico, eu vi um homem impaciente, eu vi um homem intolerante, eu vi um homem estressado, eu vi um homem ansioso, eu vi uma pessoa deprimida, eu vi uma pessoa pessimista, eu vi uma pessoa abatida. Para citar uns 10 ou 12 erros dos milhares que a gente pode cometer. Há alguns anos, os amigos de Franca me pediram para que eu fosse fazer um estudo diferente de uma palestra que a gente joga e não tem como se deter muito, um estudo sobre reforma íntima. E eu aceitei o convite e comecei a estudar sobre reforma íntima. Para reformar
eu preciso saber o que carece de reforma. Vamos reformar este prédio? Vamos. Sim, mas o que está carecendo de reforma? Então, a reforma íntima parte de um pressuposto básico, imprescindível. Eu preciso me conhecer. Se não me conheço, eu não sei por onde começo, não sei por onde sigo, e não sei onde isso vai dar. A espiritualidade veio ao meu encontro para me inspirar a elaborar esse estudo. E acredite, eu perdi o sono por muitas noites. Fiquei chocado comigo mesmo, profundamente decepcionado. A espiritualidade veio ao meu encontro e começou a me sugerir pela audiência psíquica: pegue o dicionário da língua portuguesa. Peguei. E a espiritualidade disse: nós vamos fazer um estudo rápido das letras, do alfabeto todo, de A a Z. Letra A, Isaías. Pense nos defeitos que você tem na letra A, nas atitudes inadequadas na letra A, nos erros que você comete na letra A, na letra B, na letra C, D. Eu não passei da A e não terminei a A. Antipatia. Vamos recordar algumas aqui. Antipatia. O que é ser antipático? E eu precisava ser honesto no estudo, senão não tinha razão de ser. E eu constatei que eu sou antipático. Nem sempre e nem para todos, mas eu sou antipático. Bem, que outra? A letra A, arrogante. Eu não sou sempre arrogante. Acho que não sei. Você pode melhor do que eu, de repente, me ajudar. Mas eu sou arrogante. Que mais? Ambicioso. Nem sempre, mas de vez em quando. Que mais? Atrabiliário. Você quer me ajudar na letra A? Atrabiliário. Sujeito sem controle, sem critério, precipitado, imponderado. Vai fazendo. Olha, uma coisa leva a outra. Você viu? Então foi levando assim. E foi assim que eu percebi que eu tinha centenas, milhares de defeitos, se pegasse somente o dicionário. E cada defeito é uma das causas dos nossos erros. Então eu posso errar sempre que me pautar pela arrogância. Vou errar sempre que me pautar pela antipatia. Vou errar, porque faltarei com a lhaneza no trato, com a gentileza, com a educação, com o respeito, porque um defeito leva a outro. Eu fui agressivo porque sou orgulhoso. Sou orgulhoso porque sou egoísta. Sou egoísta porque sou instintivo. Sou instintivo porque sou primário. Sou primário porque sou pouco evoluído. E pode ser que eu seja pouco evoluído por ter pouco aproveitado as oportunidades que a vida me deu.
Erra-se por ignorância, sim, mas muitas vezes essa ignorância é desejada. Convém ignorar, mas há a ignorância decorrente da nossa inexperiência evolutiva. Erra-se por condicionamentos. Erra-se por condicionamentos. Estamos condicionados, hábitos. E por incrível que pareça, muitos dos defeitos que as criaturas humanas apresentam decorre do hábito. E é uma experiência boba que eu vou relatar para você, mais pedagógica. Mais pedagógica. A questão de um mês, até um mês atrás, eu tirei muitas lições disto. Até um mês atrás, o tubo de pasta de dente eu deixava num certo lugar, mas por bobagens resolvi mudar o lugar de colocar o tubo da pasta de dente. Já que não dá para mudar a cara, não dá para mudar o corte de cabelo, eu mudei o lugar de colocar o tubo de pasta de dente. Por vários dias, eu levava a mão para pegar o tubo no lugar onde ficou por muito tempo. Daí uns dias, eu levava a mão, mas já começava a lembrar que já não estava mais ali, estava em outro lugar. Daí umas semanas, eu ia pegar o tubo, já automatizadamente levava a mão no novo lugar onde estava o tubo. Condicionamentos. Então muitas vezes erramos por condicionamentos. Eu estou condicionado a dar uma resposta em 3 segundos. É a sua, vai você. O impulso, que pode ser compulsivo, descontrolado. Então erra-se por ignorância, erra-se por hábitos, condicionamentos, erra-se por vícios, erra-se por todas as fraquezas que apresentamos, por todas as imperfeições que apresentamos. E voltando lá no dicionário, imagina você quantas centenas de imperfeições detectaríamos. E você pensa que o estudo com espiritualidade parou aí? Não. Aí o amigo espiritual me disse: bem, agora você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. São 28 capítulos. Capítulo 1, não vim destruir a lei. 2, meu reino não é deste mundo. E fomos, não se aflija, eu tenho os 28 memorizados, mas não vou cansar você agora. E como você não faz nada da meia-noite às 6, pega lá o Evangelho e memoriza os 28 capítulos. Estudei, fiquei chocado, porque novamente encontrei muitos erros decorrentes da inadequação da minha vida aos 28 capítulos do Evangelho. Não parou aí. Os espíritos amigos me disseram: agora você pega a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Para quem não sabe ou se esqueceu, são 10 leis morais. Estude-as e tente elencar os erros que você comete em decorrência da inadequação da sua vida às leis divinas. São somente 10 leis, não é muita coisa para enunciar, e eu enuncio. Lei de adoração,
lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Lei de adoração, me disse o Espírito, são 10 leis. Levante agora as suas imperfeições, e você vai compreendendo quando eu disse que eu perdi o sono, porque eu cheguei em milhares de imperfeições morais, em milhares de possibilidades de errar diante dessas deficiências. Lei de adoração. Adorar, trazendo uma contribuição do dicionário, adorar é amar muito, amar extremosamente. Então eu digo para você, adoro você. Eu estou dizendo que te amo muito, que te amo ao extremo. Bem, e aí o comando da espiritualidade, eu adoro a Deus como devo? Não. Amar muito, amar ao extremo. Eu adoro Jesus Cristo? Não. Eu fiz o decálogo da minha não adoração. 10 defeitos na lei de adoração. São 10 leis, só aí a gente fazendo o decálogo de cada lei. Então tem certos erros que vamos cometendo e não nos apercebemos. Por exemplo, quando eu estava na ativa profissional, por 34 anos, eu exerci as atribuições de promotor de justiça. Os colegas, todos, íamos para a Copa, tomar um cafezinho. O nosso cafezinho, às vezes, levava meia hora. Eu estava traindo a lei do trabalho, porque o Estado não me pagava para ficar meia hora na Copa falando de futebol. Compreendeu? Às vezes, para fugir do trabalho, eu ia para o banheiro, de terno e tudo, abaixava a tampa do vaso e sentava para relaxar. Esquecia, aí ficava na altura da descarga, às vezes levava a cabeça para relaxar, eu dava descarga com a cabeça, levava um susto, acordava. Chico Xavier, quando na ativa profissional, era abordado por pessoas com problema. Ele dizia: aqui no ambiente de trabalho, eu não posso te atender. Eu sou pago para cumprir determinadas atribuições. Esse tema que você me traz não é alusivo ao trabalho. Me procure em casa ou no centro espírita, no dia tal, a tal hora, lá eu te atenderei. Aqui eu não posso fazer isto. Então há certos vícios, certos hábitos, certos comportamentos que são aceitos, praticados, eu os tenho, e não nos damos conta de que tudo aquilo está concorrendo para os nossos desacertos e, consequentemente, para a nossa infelicidade, ou para a nossa aflição, ou para a nossa inquietação, o que é mais ou menos a mesma coisa. Diante de tudo isto, eu venho falando nesse tema há muito tempo, né? Estou na tribuna espírita há mais de 30 anos, 35 para ser exato, e é um dos temas que a gente aborda. E eu espero, caminhando para o término
da introdução da palestra, né? Término da introdução, que ao final saiamos daqui otimistas. Otimistas. Quando nós errarmos, conjugando na primeira pessoa do plural, incluindo-me honestamente, quando errarmos, nós temos 1000 possibilidades. Judas errou nas tratativas e praticou o suicídio. Pedro errou negando o mestre, não praticou o suicídio. Arrependeu-se, chorou amargamente, recuperou-se. Digo a você, de maneira pontual, objetiva, para respeitarmos mesmo o relógio: as atitudes são mais importantes que os fatos. Grave essa frase, ela é básica nesse tema. As atitudes são mais importantes que os fatos. O pós-erro será de vital importância para a nossa vida. Se nos deixarmos levar pelo pessimismo, pelo remorso, pelo arrependimento, pela culpa, vamos paralisar nossa vida. Sei que está sendo filmada a palestra, mas isso não tira a minha espontaneidade nesta noite, espontaneidade relativa. Marden, um esotérico do início do século XX, escreveu outra frase, outro comando para a nossa vida. Ele disse: o pessimista senta-se e lastima, o otimista levanta e age. O pessimista senta-se e lastima, e se queixa: dá tudo errado na minha vida, ninguém gosta de mim, Deus me virou as costas, nasci para sofrer, levantei com o pé esquerdo, e eu que sou canhoto, sinistro, fico perguntando: o que é que o pé esquerdo tem a ver com os nossos desacertos morais? Nunca consegui detectar nada. Eu erro mesmo quando uso o pé direito, imagina o esquerdo, não é? O pessimista senta-se e lastima, o otimista levanta e age. A situação pode ser a mesma para todos nós, mas o comportamento, a reação ou ação será individual. O primeiro desafio é não reagir. Reação é impulso, precipitação, pressa, assodamento, ansiedade. Primeiro desafio é, diante de um erro, pare, reflita, medite, dê-se tempo para esta reflexão. O fato deu-se, aconteceu. Vamos voltar no homem homicida. Que faço? Ele me perguntou. Eu disse para ele: entregue-se à polícia, procure um advogado, entregue-se, comece já a sua recuperação. O que você diria para ele? Eu passo para você o que eu disse, como cristão e como espírita.
Entregue-se, não fuja. Por duas razões: você não vai conseguir fugir a vida inteira. E segundo, ainda que você consiga fugir de todos a vida inteira, você não vai conseguir fugir da sua consciência. Atenção, amores. Errou, diga: eu errei. Diga corajosamente, porque para enfrentar os erros precisaremos de coragem. Digamos: errei. E não procure explicar seu erro. Não procure justificar seu erro. Porque se eu começar a justificar, eu corro o risco de dizer que a culpa é da Lúcia, é cômodo, ou da Sara, que está aqui à minha direita. Eu vou transferir responsabilidade. E no erro, nunca estamos sozinhos no erro, sempre temos a nossa parte na responsabilidade. Então a parte que é nossa, não transfiramos. Errei ou no primeiro gesto, ou errei na resposta ao primeiro gesto de alguém. Eu fui mal educado com você. Você poderia ter tido um pouco de tolerância. Você foi errado comigo. Eu poderia ter tido um pouco de tolerância. O velho brocardo popular nos lembra que quando um não quer, dois não brigam. Então eu disse para aquele pai: entregue-se. Estando preso, utilize as mãos no trabalho do bem. Tem um certo tempo, disse para ele: os presos, muitos presos são analfabetos, saudosos da família. Utilize a sua mão para escrever cartas de amor, de saudade, de carinho, de gratidão aos afetos dos presos que estão à distância. Aprenda uma profissão nova na cadeia, porque você não ficará lá de eterno. Você vai sair, vai precisar de uma profissão para... Guarde essa palavra, meus amores, para recomeçar. Recomeçar. E nós podemos recomeçar, e devemos recomeçar no instante seguinte ao erro. Continuamos a respirar. É a vida nos dizendo sem palavras: aproveita a oportunidade. Reencarnação, meus amores, é oportunidade. O espírita que estuda a reencarnação, remetendo-se daqui para o passado, é um espírita pessimista. O que eu fiz na outra para estar nessa situação? Isso não é pergunta que espírita com Jesus, não é pergunta que espírita otimista, não é pergunta que espírita confiante, não é pergunta que espírita corajoso faça. O que é que eu fiz na outra? O passado é tão pouco importante que Deus instituiu o esquecimento do passado como norma, como lei. Deus quer que esqueçamos para termos possibilidade de recomeçar hoje. Também é pessimista o espírita que, diante de uma conduta inadequada, espera a desencarnação, o estágio na espiritualidade, a próxima reencarnação para recomeçar. O espírita com Jesus, o espírita com o espiritismo, o espírita que incorporou a alma do espiritismo,
é dinâmico, é otimista, é alegre, é corajoso, é esperançoso. Ele aplica o comando que está no cancioneiro popular brasileiro: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Águas passadas não movem moinho, quem fica parado é poste. E por isto, Emmanuel, pelo Chico, escreveu: hoje é o dia mais importante da tua vida. Hoje, nem o ontem que se foi, nem o amanhã que certamente surgirá modificado. Não temos 2 dias iguais. Então hoje, querem ver como é verdadeiro isto? Você sabe o que é que você vai fazer ontem? Você me dirá: mas ontem já passou, não tem o que fazer. Pois então, é isto mesmo. O que faremos amanhã? Amanhã eu pretendo retornar para Oswaldo Cruz, minha cidade, meu quartel-general. Eu pretendo, mas 1000 situações poderão impedir ou retardar que isso aconteça, ou que aconteça, mas não da maneira como eu desejo que aconteça. Então, toda pessoa equivocada, no instante seguinte ao erro, precisa, deve recomeçar. Então eu fui indelicado com o nosso irmão. Sofrerei as consequências dessa atitude indelicada, mas nada impede que no instante seguinte, saindo daqui para cá, eu seja agora gentil. A justiça divina, queridos, leva em conta todas as peças do processo. Todas as peças do processo. É a justiça perfeita, indefectível. Responderei sim pela indelicadeza ao nosso amigo, mas eu colherei o resultado da simpatia, da gentileza, da educação, do carinho, da ternura que eu terei dispensado a todos. Isso é dinâmico. Então a lei de causa e efeito é para já. O livre-arbítrio é para agora. Não é para a próxima encarnação, nem para amanhã, é hoje. Hoje. E percebamos esta dinâmica. Então, saindo daqui, a maneira como nos dirigiremos para casa, a maneira como vamos nos deitar, amanhã, ao despertarmos, a primeira pessoa que encontrarmos, a nossa saudação, o nosso modus faciendi, isso tudo está construindo a nossa história, a nossa trajetória. Quero dizer que aquele homem do Rio de Janeiro entregou-se, foi preso, foi a júri popular pelo homicídio e foi absolvido por legítima defesa. E recuperou a amizade da filha. Veja, a atitude dele de ir ao encontro, eu vou responder então. E ele conseguiu libertar-se, ficou na sua alma a tristeza. Eu tenho um sobrinho, hoje desencarnado, que na década de 80 se envolveu num homicídio. Foi preso também na comarca em que eu era promotor de justiça. É uma tortura isto. E ele me dizia: tio,
depois daquela noite em que eu me envolvi no homicídio, nunca mais tive uma noite totalmente tranquila. Nunca dormi em paz, totalmente em paz. Aquele marido que colheu a esposa em flagrante adultério, eu morro de inveja dele. Percebendo a cena chocante, ele encostou a porta silenciosamente. Os dois estavam focados na entrega, não o perceberam. Ele voltou para a empresa, não trabalhou, o turno estava suspenso. Pela manhã ele retornou para casa, adentrou-a como sempre fazia após o turno de trabalho. Dias depois, ele abordou a esposa e narrou o que ele havia presenciado. Narrou sem discutir, sem ofendê-la, sem gritar, e disse mais: mulher, para você ter feito isto com o meu melhor amigo até então, a conclusão a que cheguei é que eu tenho sido até aqui um mau marido para você. E eu queria, mulher, que você me perdoasse pelo marido que eu tenho sido e me desse, esposa, uma outra oportunidade para que eu me redimisse das desatenções, das indiferenças que eu venho praticando com você, porque se eu fosse o homem que você espera que eu seja, você não teria feito isso. Então me perdoa e me ajude para que eu seja melhor marido para você. Eu morro de inveja dessa postura. É muita grandeza. E eu confesso para você, é o marido que eu gostaria de ter. Para as minhas irmãs, claro, né? Então, para terminar, e colocando de maneira intimista, direta, em 2 minutos, de mim para você, e mais vale para mim também, tá? Errou, perdoe-se, e recomece, dê uma nova chance a você mesmo. Confesse: errei, você me perdoa, me ajude a me recuperar. O erro é um mal, façamos o bem, façamos o bem. O amor cobre a multidão dos pecados. Então ame. E quanto mais pecador você se considerar, mais errado, mais ame. Ame mais. Porque tudo isto vai diluindo, apagando. E a gente vai, com o tempo, chegando no equilíbrio, na segurança, na paz que perdemos todas as vezes que nos equivocamos. Então não estacione no erro, na contemplação do erro, na culpa, não se autoflagicie, não perca mais tempo. Estude, trabalhe, lute, redima-se. E se eu não puder ser gentil com ele para
compensar, para me redimir da indelicadeza que eu tive. Por algumas circunstâncias nos perdemos pelos caminhos da vida. Eu vou ser gentil com ela, com ele, com você, com todos. Daqui a pouco a vida me colocará em contato com ele e eu terei essa oportunidade. E eu terei vocês todos como meus advogados. Vocês vão chegar nele e dizer: olha, o Isaías não foi bem com você, mas ele é meu amigo, ele me tratou tão bem, dá uma chance para ele. Então vai ao encontro, não estacione não, viu? E quando os outros errarem, dê aos que erraram as mesmas oportunidades que você se dá ou se dará. E se eu errei na palestra, me perdoa, tá? Eu só quero 5 minutos para cantar com você. Como superar os erros é a proposta do livro Escolhas e Acertos. Você é o resultado das suas escolhas. Gratidão a Deus. Tá vendo? O meu DJ tá errando aí, é assim, ó. Então Judas, enquanto a música não chega, Judas precisava ter praticado suicídio? Não. Como Pedro, ele teria se recuperado naquela encarnação mesmo. Entendeu? Não precisava aquilo. Não precisamos, portanto, de desespero, de revolta. Não. Seja qual for o erro, tá? E eu quero, enquanto a música não chega, dizer que eu sou filho de pastor evangélico. Por muito tempo eu ouvia na igreja e acreditava que certos erros, certos crimes, certas quedas levariam a pessoa para o inferno. O inferno eterno. E a doutrina espírita veio dizer que não há falta irremissível. A reencarnação, diz Emmanuel no livro Consolador, é o perdão de Deus. A reencarnação é o perdão de Deus. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta, e a vida é amarga ilusão. O que é que nós vamos fazer? Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre
sempre em trevas. Olhos sempre em trevas. Mãos mendigam pão. Bocas que não falam. Bocas que não falam. E risos sem razão. Sem razão. Deixe de chorar. Deixe de chorar. Volte a sorrir. Volte a sorrir. Você Você é tão é feliz. tão feliz. Volte a cantar. Volte a cantar. Faça uma prece. Faça uma prece. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa Ele sempre abençoa os filhos. filhos seus. Errar é humano. Repetir o erro é humano. É um erro exigir de você perfeição a curto prazo. Não faça isto. Calma. Calma. Estamos muito distantes da angelitude. O anjo está muito distante de Deus. Não exija muito de você, além das tuas forças. Não estacione, não se acomode, mas vai com calma. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Faça uma prece, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus, que somos todos nós. Você acha que Deus, deixa a 12 por favor, você acha que Deus vai nos condenar para sempre? Que bobagem. Deus Pai, É o nosso CD, obrigado, Senhor. a Ti também dizemos obrigado, Senhor. E como não temos nada de nós para oferecer-te, cantamos repetindo Jesus. Ouve e sente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha a frase. Perdoa as nossas ofensas, Isto. assim como perdoamos os nossos ofensores. Deus perdoa. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E se cairmos, Mas livra-nos do mal. Lúcia, eu amo você e te sou muito grato pela oportunidade sempre renovada. Obrigado, queridos. Eu espero que você tenha gostado da palestra que eu fiz para mim. Um beijo.
Pode montar lá, já monta. Depois desse exercício do amor, nós não podemos querer mais nada para essa linda noite que nós tivemos. Conhecer e praticar esse sentimento da caridade e da fraternidade, que nós deveríamos estar constantemente em atividade. Hoje é uma noite daquelas que nós teríamos vontade de ficar aqui muito mais tempo, aproveitando cada minuto, cada segundo dessa oportunidade de troca, de fidelidade, de caridade, de amorosidade que tanto falta para nós, como seres que ainda galgamos, que ainda caminhamos muito devagar sobre a terra. Muito obrigada, Isaías, por essa linda oportunidade de amor, e que fica aqui nosso convite para que volte à nossa casa oportunamente. E aproveito o momento para anunciar a nossa próxima palestra. Não se preocupe com as borboletas. Uma palestra do André Luiz Rosa, que vai ser no dia 2 de março, às 19h45, aqui no Salão da Casa de Jesus. Obrigada pela oportunidade de poder contar com a presença de todos e que nós possamos nos encontrar novamente na nossa próxima palestra. Obrigada, boa noite. Que Jesus continue a nos apoiar e nos encaminhar em todas as nossas necessidades. Que assim seja. Viva Jesus!